Eles expandem e se contraem como elásticos, dando ao gato força para saltar várias vezes a sua altura. Um ser humano com músculos como os de um gato saltaria do chão ao topo de uma casa. Quando um gato salta, a força vem dos músculos das pernas traseiras. Cada músculo é feito de várias fibras musculares. Elas consomem muita energia para se contrair rapidamente, e quando afrouxam, são como catapultas. Bom para explosões de velocidade, mas cansativo demais para longos percursos. O gato é um velocista e não um corredor de maratona. O gato é também um equilibrista nato. Isso porque o seu peito é muito estreito e as suas pernas dianteiras muito próximas uma da outra. Esteja ele num galho de árvore ou em cima da cerca, ele anda como se estivesse no chão. Desde que passaram a viver nas casas, os gatos nem sempre podem exercitar os seus talentos. Mas existem maneiras de transformar o interior de uma casa numa réplica surreal do mundo lá fora. Este é o mundo que pertence a Molly, Little Jimmy, Bernard, Tom, Frank e mais 4 gatos. Como a maioria, você começa com 2 gatos. E naquela altura nós achamos que 2 era uma família perfeita. Mas uma coisa literalmente levou a outra e agora nós temos 9. E 9 gatos para nós parece normal. Nós constatamos logo no começo que quando saíamos todo dia para trabalhar, os gatos ficavam na casa. E percebemos que, se posse é 90% da propriedade, a casa na verdade era deles. Então resolvemos facilitar as coisas para os usuários, no caso os gatos. Uma coisa que nós sabemos sobre os gatos é que eles gostam de subir e andar sobre as coisas. Os gatos gostam mesmo das alturas. Eles adoram nos olhar de cima. E agora nós temos cerca de 40 metros de passarelas chegando a quase todos os cômodos. E onde nós estamos, eles estão. Como foi o seu dia hoje, Tom? Oi, Frank. Frank visita a esposa de Bob, Frances, enquanto Tom recebe toda a sua atenção. Mas por pouco tempo. Oh. Nessa ancestral parceria entre pessoas e gatos, as pessoas extraem prazer na sua parte do acordo, e os gatos aproveitam um ambiente interno tão interessante e estimulante quanto o externo. Só que mais seguro. Nós fizemos uma passarela que fosse não só propícia e divertida para os gatos, mas divertida para nós também. Um outro requisito para a parceria com os gatos foi que esses animais essencialmente solitários aprendessem a viver uns com os outros. No Instituto de Antrozoologia, na Inglaterra, John Bradshaw vem estudando como os gatos se relacionam com os seres humanos e com outros gatos. Seu laboratório é o lar de 11 gatos que vivem num grupo coeso. Os gatos são frequentemente descritos como egoístas em contraste com o cão, que é um animal muito mais leal. Mas eu não creio que os gatos tenham um conceito de lealdade. Eles veem a sua interação com as pessoas como uma parceria entre iguais, em vez de um relacionamento de subserviência. É claro que eles também são sociáveis. Eu acho que nós subestimamos os gatos nesse aspecto. Eles são muito sociáveis com as pessoas e podem ser sociáveis com outros gatos quando crescem no ambiente certo. Um estudo famoso sobre gatos criados soltos em fazenda, feito em 1977 pelo biólogo de Oxford, David MacDonald, mostrou o quanto os gatos podem ser sociáveis. A equipe do professor MacDonald colocou radiotransmissores em 4 gatos e os acompanhou durante 1 ano. Praticamente todos os movimentos dos gatos foram registrados. Eram 3 fêmeas e 1 macho. MacDonald constatou que as fêmeas permaneceram perto da fazenda, num grupo íntimo e amigável. O macho passava 2/3 de seu tempo longe, perambulando, farreando e caçando ratos. Mas ele sempre voltava para casa. O ponto alto do estudo foi quando a equipe testemunhou uma fêmea ajudando outra a dar à luz. Ela agia como parteira, inclusive na hora de cortar o cordão umbilical.
Mais tarde, as duas partilharam um abrigo e cuidaram das crias uma da outra. Esse foi o primeiro registro científico de uma cooperação tão íntima entre gatos domésticos semi-selvagens e provou que, deixados à vontade, eles podem ser animais muito sociáveis. O que o trabalho de MacDonald mostrou foi que a sociedade dos gatos não segue uma hierarquia linear, como a do cão ou do lobo. Ela é muito mais uma parceria de iguais, uma cooperação entre fêmeas aparentadas que se reúnem em torno de um determinado lugar onde há bastante alimento e espaço para as crias. As técnicas modernas de controle de pragas estão levando os gatos de trabalho, os rateiros, ao desemprego. Mas ainda existem muitos lugares no mundo onde gatos semi-selvagens vivem juntos. Na ilha italiana de Stromboli, esses gatos estão em toda parte. Aqui, os gatos raramente são bichos de estimação, mas há pessoas bondosas que cuidam deles e os alimentam. Uma delas é a senhora Ushi, do vilarejo de Ginostra. Há mais de 40 anos, ela alimenta uma colônia que está sempre mudando. Os grupos de gatos existem onde as pessoas fornecem grandes quantidades de alimento e elas podem fazer isso os alimentando deliberadamente ou acidentalmente deixando, por exemplo, comida do lado de fora dos restaurantes. Quando os gatos percebem que ali é uma fonte regular de alimento, eles se reúnem à sua volta e começam a formar uma colônia. E essas colônias são chances maravilhosas para se estudar o comportamento dos gatos, porque tudo acontece numa área restrita que nós podemos observar. Caso contrário, eles se espalham demais e fica bem mais difícil. Para os gatos, a convivência social implica em coisas com as quais seus ancestrais selvagens não se preocupavam. Por exemplo, a comunicação constante. Um gato selvagem pode usar o odor para marcar seu território. Mas esses gatos transformaram a marcação com odor numa linguagem. Com urina e glândulas especiais na face, eles deixam mensagens tão características quanto a voz ou uma assinatura. O olfato é altamente desenvolvido nos gatos. A membrana mucosa do focinho dos gatos, onde os cheiros são impressos, tem 2 vezes a área do seu correspondente humano. E logo abaixo há um segundo detetor de cheiros, o órgão de Jacobson. O gato aspira o ar pela boca e suas células especiais analisam as partículas. E o cheiro não é seu único meio de comunicação. Os gatos também se esfregam. Acreditamos que é um sinal muito importante na sociedade dos gatos e no relacionamento gato-ser humano. Os gatos tendem a se esfregar em outros gatos que são um pouco maiores ou mais ferozes. As fêmeas tendem a se esfregar no macho que elas queiram. Quando se esfregam em nós, eles estão reconhecendo que somos mais fortes. Não superiores, mas um pouco maiores. Eles mostram algum tipo de deferência para reconhecer que somos maiores, mas eles ainda querem ser amigáveis. E há o ronronar. O ronronar parece que é o convite a algum tipo de atração e também ao contato físico. Os gatos ronronam quando estão satisfeitos e querem a companhia de outro gato ou do dono, ou quando estão com muita dor. Por exemplo, um gato atropelado. Parece bizarro porque as pessoas associam ronronar com prazer, mas não se trata de prazer, e sim de querer atenção. Eles estão tentando conseguir ajuda naquela situação em particular. O gato ronrona vibrando as cordas vocais externas e parece que cada gato tem uma frequência específica. Uma das coisas que nós descobrimos observando os gatos nas fazendas e em outros lugares é que eles são bem quietos. A menos que haja uma briga ou alguma coisa acontecendo, os gatos não fazem muito barulho. Uma das coisas que eles menos fazem é miar. E nós achamos que isso acontece porque o gato aprende a miar. Ele aprende que o ser humano responde bem a vocalizações. Nós somos uma espécie conversadora, por assim dizer. E, portanto, um gato descobre que a melhor maneira de conseguir a atenção do dono é fazendo barulho. Feito isso, ele indica usando algum tipo de linguagem corporal o que é que ele quer, comer, sair ou o que for. Os gatos têm os mesmos sentidos que os seres humanos, mas eles funcionam de maneiras diferentes. Os sentidos de um gato evoluíram principalmente para ajudá-lo a caçar. Mesmo um gato de vida mansa, como o mango, tem todas aquelas percepções aguçadas de caçador. Por exemplo, os olhos na frente da cabeça. Quando o mango olha para alguma coisa, cada olho capta uma imagem ligeiramente descentralizada. O cérebro faz a centralização, gerando uma imagem tridimensional. E Mango então sabe qual é o tamanho do objeto e a que distância ele está.
Proporcionalmente ao tamanho de sua cabeça, Mango tem olhos muito maiores do que os nossos. Eles recebem mais luz, e ele enxerga tão bem na semi-escuridão quanto em pleno dia. Os olhos de Mango são tão sensíveis que precisam de pupilas capazes de restringir a luz de uma maneira que as nossas pupilas redondas não conseguem. As pupilas dele se fecham quase que totalmente numa fenda. E quando a luz diminui, elas se abrem ocupando uma área de olho proporcionalmente muito maior do que as pupilas humanas.